Queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui ministrando mais um resumo da escola dominical, lição de número 12. Estamos já caminhando para o final desse trimestre, Tempos de Conquistas, baseado no livro de Josué, onde nós podemos escrever durante todo esse trimestre a trajetória do povo de Deus, na conquista da Terra Prometida. Lição de número 12, as cidades de refúgio são estabelecidas. Nosso texto do dia, o famoso texto áureo, está em Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A síntese: assim como a cidade de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da vida. Glória a Deus. Só com esse texto já daríamos para estarmos encerrando esta aula. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, socorro bem presente na tribulação. Nosso Deus é aquele em que nós podemos confiar, Há um hino bem antigo, que falava Jesus, nele a gente pode confiar. Quando tudo falha, quando nós não vemos mais nenhuma salvação, nenhum apoio, nós podemos se apoiar no nosso Deus. Ele, aleluia, é a nossa fortaleza. Nele nós podemos nos esconder, nele nós podemos estar guardados, pois ele é um escudo forte, Mesmo em tempos difíceis que estamos vivendo, em tempos de angústias, em tempos de incertezas, em tempos de perseguições, em tempos onde muitos estão chorando a perda de seus familiares, onde muitos estão angustiados sem saber o que vai acontecer no futuro, muitos estão desesperados sem saber o que eu vou fazer, pois eu estou desempregado, eu perdi as minhas esperanças. Quero te falar nessa manhã que Deus é o teu socorro. Deus, Ele está presente. Deus, Ele não nos abandonou. Deus, Ele nunca vai nos abandonar. E você pode confiar nele. Você pode colocar a sua confiança em Deus. Não importa as circunstâncias em que estamos passando, nós sabemos que Deus, Ele tem o poder de mudar qualquer situação. Então creia que o nosso Deus não mudou. Ele pode ser o teu refúgio nessa manhã. Ele pode ser o teu escudo. Ele vai te defender. Ele vai te guardar. Fica tranquilo. Descansa no Senhor. Espera nele. Ó alma, por que está batida? Ó minha alma, por que está batida? Espera em Deus. Você vai ver que você pode confiar no Deus Todo-Poderoso. Nós temos aí na segunda-feira Neemias 35, 8, falando sobre a cidade dos levitas. Na terça-feira, cidades de refúgio. Na quarta-feira, capítulo 20, versículo 2, Deus ordena a instituição da cidade de refúgio. Na quinta-feira, Salmo 9 e 9, Deus, alto refúgio nos tempos de angústia. Na sexta-feira, Deus não se esquece dos necessitados. Sábado, Cristo, abrigo seguro nas intempéries. Então, fica aí a leitura, a sugestão de leitura. A introdução chega ao fim a distribuição da terra entre as tribos. Então o Senhor determina o estabelecimento das cidades de refúgio. Deveriam ser 6 ao todo. Em seguida, os cabeças dos pais dos levitas pedem as cidades que o Senhor havia ordenado pelo ministério de Moisés para a tribo de Levi. Tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor. Concluída essa etapa importante, Josué despediu as tribos transjordânicas, as quais cumpriram com muita galhardia sua missão. E o primeiro tópico
fala justamente, Deus ordena estabelecer a cidade de refúgio, as cidades de refúgio, né? Primeiro subtópico, Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. Na Terra Prometida, não deveria existir qualquer traço de injustiça. Para tanto, o Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem um caráter de fortalezas judiciais, para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente não sofressem nenhuma agressão ou vingança, sendo que 3 dessas cidades já haviam sido determinadas por Moisés, antes da entrada em Canaã. Então, assim, antes de Moisés partir, Deuteronômio 4, versículo 41 ao 43, diz assim: Então Moisés separou 3 cidades daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol. Versículo 42. Para que se ali acolhesse o homicida que por erro matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, se acolhesse a uma dessas cidades e vivesse. A Bezer no deserto, na terra plana, para os Rubenitas, e a Ramote em Gileade, para os Gadistas, e Golã em Bazã, para os Manassistas. 3 dessas cidades já haviam sido instituídas por Moisés, já tinham sido separadas, se estabeleceram, né, em cidades, cada um já tinha tomado a sua posse, já estavam distribuídos, e assim, eles estavam num momento novo, o povo que viveu por tanto tempo como escravos, caminhou no deserto por tanto tempo, agora eles se veem assim, de uma forma, Deus instituiu lá no deserto, Deus mandou os mandamentos, Deus colocou todas as regras, e entre elas estava assim algo que a gente já conhece muito bem sobre o código, a base do Código Penal. O povo já estava acostumado com a lei de olho por olho e dente por dente, né? Então, assim, se você matasse, você deveria morrer. Se você arrancasse um membro, esse mesmo membro deveria ser arrancado de você. E assim, que a gente fala também sobre o vingador de sangue, né? Seria a pessoa mais próxima, um familiar mais próximo, ele teria esse, digamos assim, esse direito de vingar a morte do seu familiar que sofreu esse assassinato. Mas, porém, nesse código, nesse novo Código Penal, nesse novo momento, né, do povo nesta nova terra, eles também assim não poderia existir nenhum traço de injustiça, porque assim poderia acontecer de um acidente, alguém cometer algo sem querer, né, não foi a sua intenção, não foi um crime intencional, e mesmo assim o familiar poderia querer a vingança. Então, assim, para essa pessoa que não teve a intenção, né, foi aquele que hoje na nossa legislação se chama de crime culposo, né, quando assim não há intenção, a pessoa não havia intenção, realmente foi um acidente, essa pessoa tinha a opção de correr, de fugir para essa cidade. E nessa cidade havia um ancião, havia as pessoas que eram cidades que tinham os seus muros guardados, onde essa pessoa poderia ficar ali guardado, né, para que realmente ele tivesse a segurança, para que ele realmente não fosse agredido, não fosse morto, né, pelo familiar, pelo vingador de sangue. Então era um lugar de realmente de refúgio, onde as pessoas ele teria segurança, né? Então assim também não era de qualquer jeito, a pessoa chegava, olha, eu cometi, então assim ele passava por um julgamento, ele teria que explicar a situação dele, teria que falar o que aconteceu, provar que realmente ele não tinha nenhum problema com aquela pessoa, né? E realmente foi um acidente. E assim, ele sendo absolvido, ele poderia, né, ele teria o direito de entrar, e ali ele era guardado, ele tinha a sua segurança para que ele não pudesse sofrer nenhum dano, né? Então isso mostra, analisando esses detalhes, nos maravilhando com o tratamento
sobremodo justo, misericordioso e amoroso do Senhor, nosso Deus, dispensa o pecador arrependido, demonstrando o significado do mais profundo da palavra justiça. Sim, essa lição nós poderíamos ficar apenas nesse subtópico, onde nós poderíamos já traçar um paralelo com a nossa vida, nós como pecadores, nós como injustos como somos, né? Não merecíamos o perdão do Senhor. Mas todo aquele que se arrepende, todo aquele que chega até Jesus. Por isso que nós vemos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Todo aquele que se arrepende, que mostra realmente que está arrependido, que sabe que merecíamos o castigo. Todos nós estávamos destinados à morte eterna. Mas Jesus Cristo veio a este mundo, morreu em nosso lugar, e todo aquele que se arrepende, que deixa os seus pecados, ele pode gozar da segurança de estar debaixo dos braços do Senhor. Então, nosso Deus, ele é realmente um Deus de justiça. Glória a Deus. O segundo subtópico, o significado espiritual das cidades de refúgio. Essas cidades de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança com soldados, armas, mas sobretudo pelo próprio Deus, que na sua palavra garantia-lhe o salvo-conduto. Assim são tipos do Senhor Jesus Cristo, quando as pessoas cansadas, sobrecarregadas, vão arrependidas, buscando segurança eterna, ele lhes tira o fardo pesado das acusações, coloca ali um senso de responsabilidade, e ele sempre fala, não peques mais, porque o meu fardo é leve. É uma contrapartida. Ele oferece alívio e refrigério. Aleluia. Mateus 11, do 28 ao 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo do mundo, né, o peso da acusação é muito pesado. As pessoas, o mal que tem vindo sobre toda essa terra, as pessoas estão com medo, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão desesperadas, e muito disso pelo pecado, pelo, angústias, rancores, tudo isso traz um peso muito grande, né, para a vida do ser humano. Mas quando ele decide entregar a sua vida para Jesus, parece sim que sai um peso realmente das costas, né? Porque todo esse fardo, todo esse peso vai caindo por terra, porque Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, ele se fez maldito por nós. Então, assim, descansa, entrega as suas vidas ao Senhor, né? Assim como aquele povo tinha aquela cidade de refúgio, hoje nós temos o nosso Deus, nós temos Jesus Cristo de braços abertos para aliviar o nosso fardo. Glória a Deus. Mas também no subtópico 3, nos fala sobre o perigo de sair da cidade de refúgio. Existe também a contrapartida, né? A vida do acusado de cometer o homicídio culposo seria tranquila na cidade de refúgio, desde que ele nunca a deixasse. Entretanto, se de alguma maneira o homicida deixasse os limites da cidade de refúgio, onde ele tinha acolhido, e o vingador do sangue o achasse fora dos limites da cidade de refúgio, ele poderia cumprir com a sua vingança e não ser culpado desse sangue. Observe-se que ninguém seria sequestrado, né, dessa cidade de refúgio, o que se assemelha à promessa de Jesus. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Todavia, existia proibição para que o homicida saísse da cidade. Ele poderia, usando seu próprio livre-arbítrio, transpor os portões externos e seguir seu caminho, o que seria muito perigoso diante da fúria do vingador do sangue.
Da mesma maneira, sair da cidade de refúgio chamada Jesus Cristo não é uma sábia conduta. Antes, pelo contrário, põe a ovelha desgarrada em risco iminente da morte eterna. Como bem lemos, né? Eu fiz questão de estar lendo, porque existiam regras. Quando estivesse dentro dos limites da cidade, você está seguro. Enquanto estivesse guardado ali dentro daqueles muros, a pessoa estava seguro, né? Podia ficar tranquilo durante o tempo que fosse necessário. Porém, ela não era assim, não estava presa ali dentro. Ele tinha, se ele quisesse, pela sua própria vontade, sair daquele lugar. Ele poderia, pela sua própria vontade, deixar, falando, não, eu quero visitar os meus parentes que ficaram lá do outro lado, eu quero viajar, eu quero transitar, eu cansei de ficar aqui, né? Para mim acho que não está muito bom aqui, né? Talvez eu não, sabe, as coisas não estão acontecendo, talvez eu quero me aventurar. E isso nos traz, né, uma reflexão sobre aqueles que arriscam a sua vida, arriscam assim a sua salvação, se afastando de Jesus Cristo. Já falamos que Deus é o nosso refúgio. Já falamos que Jesus Cristo, ele nos acolhe, ele nos guarda, ele nos livra de todo mal. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Jesus, ele não invade, né? Ele fala que ele está à porta e bate. Nós precisamos abrir. Nós precisamos manter a nossa fé em Jesus Cristo. Nós precisamos, através, né, do processo da santificação, nós precisamos orar, nós precisamos se dedicar, nós precisamos ter comunhão com Jesus Cristo. E há um grande perigo, há um grande risco quando nós quisermos sair, ser uma ovelha desgarrada. Há muitos que, durante esse período, têm se aproximado, têm sentido falta, né? Nós estamos num momento diferente, nós estamos... os nossos cultos, não temos aí aquele encontro na igreja, mas graças a Deus que pelas mídias nós estamos nos comunicando, nós temos nos aproximado, os cultos nos lares, mas nós sabemos que não são todos. Tem pessoas que simplesmente estão se afastando de Jesus. Acham que não precisam mais de Jesus. Acham que Jesus a abandonou. Pelo contrário, eles estão abandonando Jesus Cristo. Eles estão abandonando a sua fé, achando que Deus não está no controle da situação. E nós sabemos que sim. Ele continua, né, cuidando de nós. Ele continua sendo o nosso refúgio, a nossa torre forte, a nossa fortaleza. Né? Então, assim, há um perigo, há um risco muito grande. Então, sabe, cuidado. Porque longe dos cuidados de Jesus, longe dos caminhos do Senhor, você está correndo um risco muito grande. Você está arriscando tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Então, assim, não perca a sua salvação, não perca a sua fé, continue pertinho de Jesus. Glória a Deus. No tópico 2, a demora em conceder a herança dos levitas. Deus falou com Josué para que fossem separadas as cidades de refúgio, no que foi obedecido. O Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, pois as cidades de refúgios deveriam estar entre a herança deles. Mas o que foi feito nesse sentido, infelizmente, a liderança somente deu a cidade aos levitas depois que eles a reivindicaram, né? Em Josué capítulo 21, versículo 2 e 3. E falaram em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que nos dessem cidades para habitar e seus arrabaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme dito o Senhor, essas cidades. Então, eles precisaram pedir, né? O que aconteceu em Israel acontece no seio da igreja. Por isso deve-se ter todo o cuidado para que não fiquemos seduzidos com os bens recebidos e desprezemos um princípio divino, mais bem-aventurada coisa dar do que receber.
Assim, como eu vou apenas ler, passar por esses subtópicos. No subtópico 2 nós temos: levitas exigem a sua herança. A demora em conceder a herança dos levitas, então assim, eles, Moisés havia prometido para eles que eles teriam cidades, né, porque assim, eles foram os povos que foram separados, então toda a linha sacerdotal, o povo que trabalhava, né, na cerimônia, né, em todos os cuidados eram da tribo de Levi, e eles não foram os últimos a receber a herança, e eles tiveram que pedir, né? Então assim, medite um pouquinho aí, né? Então todas as tribos já haviam se estabelecidos, conseguido o seu lugarzinho, mas os levitas eles tiveram que reivindicar. Então assim, cuidado para que a gente não, né, diante das nossas bênçãos, isso nos traz um pouco a reflexão que nós precisamos e devemos repartir com os irmãos que estão menos favorecidos, aqueles que necessitam. Então, acorde quando o nosso pastor, quando os nossos irmãos pedirem para que nós venhamos a olhar para os nossos necessitados. Você que pode, em nome de Jesus, né, mais bem-aventurado, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber, né? Tenho certeza que no seu coração, você no seu lar, você com seus filhos, quando você consegue repartir, quer dizer que assim, a bênção do Senhor está sobre a tua casa e você fala: oh, de glória a Deus, pois eu tenho para repartir com os meus irmãos, né? Então assim, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Lá em Atos capítulo 20, versículo 35. Então, os levitas, no subtópico 2, sobre o estabelecimento da cidade dos levitas, eles receberam 48 cidades no total, e assim, tem todos os detalhes, os irmãos podem ler depois, nosso tempo não vai ser possível. A fidelidade de Deus é o subtópico 3, Josué declarou a fidelidade de Deus, pois deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara a seus pais. A palavra alguma falhou de todas as coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E que enfim chegara o tempo de paz, pois o Altíssimo tinha dado repouso a todos os lados, e nenhum dos seus inimigos pôde resisti-los. Todas as coisas que sucederam desde que saíram do Egito cooperaram para o bem dos israelitas que amavam a Deus. Os rebeldes, porém, ficaram pelo caminho. Glória a Deus. Então, nosso Deus, ele é fiel. Tudo que ele falou, ele cumpriu. Ele prometeu que daria a terra e entregou a todas as tribos. Glória a Deus. E o nosso último tópico, né? Tópico 3, José abençoa os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. As 2 tribos e meias são despedidas. Uma vez concluída a tarefa de distribuição das terras, não obstante ainda houvesse muito território a ser conquistado, José libera as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés para voltarem à terra de possessão deles. Eles estavam bem longe, né, essas 2 tribos e meia, eles estavam bem longe da terra deles, né? A herança deles ficou, né, daquém do Jordão, né, ficou antes do Jordão, e eles deixaram as suas famílias, né, as mulheres, as crianças, todos os homens, todos os guerreiros. Esteve com Josué durante todas as batalhas, todas as conquistas. Mostra o compromisso desse povo com uma obra do Senhor. Mostra que existem guerreiros, né? Existem homens que estão comprometidos com o Evangelho. Nós temos os nossos obreiros, nós temos as irmãs do círculo de oração, nós temos os jovens que oram, os adolescentes, as crianças. Aqueles que se comprometem com a obra do Senhor são os guerreiros dessa obra, aqueles que evangelizam, né? Os nossos missionários que estão aí na frente da batalha. Então, cada um que se decide colocar a sua vida nas mãos do Senhor, muitas vezes abrindo mão, né, do conforto da família, muitas vezes tendo que abrir mão de compromissos particulares para se dedicar à obra do Senhor. O Senhor Deus, ele está vendo sim todo esse seu trabalho, né? O Senhor Deus,
no subtópico 2, exortação à obediência. Esses homens, eles foram obedientes à voz do Senhor. O Senhor nos chama, a obra do Senhor. Jesus falou que a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros, né? Que o Senhor Deus possa levantar, colocar no seu coração o desejo de obedecer e lutar nesta obra maravilhosa. Coisa boa é servir a Deus, coisa boa, aleluia, é servir ao Senhor. Então, assim, Josué, ele reuniu esse pessoal e falou: vocês vão voltar, mas assim, continue obedecendo a Deus, continue tendo cuidado nos mandamentos do Senhor que nosso Deus deu a Moisés. E por último, já encerrando a nossa participação, o subtópico 3, um altar junto ao Jordão. Então, teve um episódio pequeno aí de apenas um mau entendimento, uma falha de comunicação. Eles levantaram, essas 3 tribos levantaram um altar, um monumento, e aí alguém achou que eles estavam chamando para a batalha, mas foi apenas um mal entendido. Então, assim, mas assim, o nosso comentarista ele fala que assim, mesmo entre os nossos irmãos, entre a igreja, nós precisamos prezar, né, pela boa comunicação, para que não tenha nenhuma controvérsia. Nós somos um povo só, nós temos que estar unidos na presença do Senhor, na batalha do Senhor, pois Deus ama a unidade, né? Então, nós estamos juntos nessa batalha, nós estamos, aleluia, estamos, um planta, né, o outro rega, o outro vai colher. Os propósitos de Deus, quem dá o crescimento é o nosso Deus, a obra é dele, né? Então, assim, o que é certo é que os propósitos de Deus serão sempre alcançados, né? Então, não importa em qual, sabe, em que se você está plantando, se você está regando, se a ideia foi sua, se foi outro que implementou, o importante é que a obra do Senhor está sendo realizada, que permita ser usado pelo Senhor na sua obra. Então, assim, grande lição, né, que nós podemos aprender nessa manhã. Deus falou conosco, Deus falou comigo, Deus tem sido o nosso refúgio, Deus tem sido a nossa fortaleza. Os momentos de angústia, as incertezas vêm, mas nós sabemos que nós temos o nosso Deus, que é poderoso, que é fiel, que é maravilhoso, e Ele nunca nos vai abandonar. Conclusão, a principal lição que podemos aprender com o estudo a respeito da cidade de refúgio é o fato de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso perfeito refúgio e fortaleza. Ele jamais desampara em meio às nossas pelejas, mas nos auxilia e nos protege. Nele temos segurança e paz, mesmo vivendo em um mundo violento e cercado de males. Jesus Cristo te guarda. Cristo guarda os teus pensamentos. Jesus Cristo guarda a tua família. Jesus Cristo guarda os teus sonhos. Jesus Cristo guarda a tua casa, os teus filhos, né, os teus projetos na presença do Senhor. Creia nele. Creia nele. Quero agradecer em nome de Jesus a todos os nossos irmãos que estiveram conosco, nos assistindo, que Deus possa abençoar a todos. Tenham um domingo de bênção, tenham um domingo de paz, e que Deus seja o teu escudo e a tua fortaleza. Em nome de Jesus. Amém.